Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Calça Suja Podcast. E hoje nós estamos aqui com a nossa convidada, a doutora Tarsila Palladini Augusto. O Souza, vamos ler o currículo da nossa convidada? Seja bem-vinda, doutora Tarsila. Muito obrigada, meus queridos. Bom, vamos fazer uma leitura aqui de um livro. Doutora Tarsila Helena Palladini Augusto. Sou eu. É você, né? Então vamos lá. Advogada, pós-graduada em Direito Tributário, mestre em Ciências Humanas, foi professora de Direito Civil, Processo Civil e Introdução ao Estudo do Direito no Centro Universitário Anhanguera, foi professora de Direito Constitucional no curso preparatório para Oficial de Justiça, um ponto muito interessante, hein? Oficial de Justiça. Foi professora convidada da pós-graduação do Mackenzie, professora do SENAC na graduação e na pós-graduação de Direito Administrativo e Constitucional. Integrou a Comissão de Assistência Judiciária da OAB de Pirassununga, ministrou aulas de Teoria Geral do Processo, Direito Processual Civil, Direito Civil, Ética e Cidadania da Universidade de Santo Amaro, Unisa, né? Sim. Era outra, a Universidade de Santo Amaro, né? Eu sou prata da casa. Ah, tá bom. Apresentou o programa Diálogos de Justiça no canal Unisa e é proprietária do escritório Palladini Augusto Assessoria Jurídica. Seja muito bem-vinda para nós e para os nossos ouvintes e internautas. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite aí de vocês. É um prazer estar aqui entre amigos. O Wagner já é um amigo de longa data, né? E prazer a gente conhecer aqui, Souza, nesse bate-papo. Da mesma forma. Prazer enorme. É isso aí, Tarsila. Muito obrigado pela sua presença, como você bem colocou, essa nossa parceria já de alguns anos. E depois do Souza falar desse seu currículo extenso, eu vi que tem bastante coisa, parabéns pelo currículo. E que a gente queria entender, agora você está se enveredando também pelo direito imobiliário. Como é que está sendo isso para você agora? Na realidade, assim, quando você empreende no direito, né, tem um escritório, você precisa atender diversas áreas, senão não dá para você extremamente nichar. Assim, tem escritórios que fazem, mas não foi a minha filosofia. Mesmo porque eu sempre fui uma apaixonada pelo direito civil. E o direito imobiliário é uma sub-área. E as demandas no escritório vieram aumentando nesse sentido. Pessoas querendo saber de leilões, regularização de imóveis, uso capião, inventário, como é que vende, não vende, enfim. Várias questões dessa e não constou aí, né? Mas eu também tenho extensão em direito imobiliário. Não dormi um tempo da minha vida, por isso que tá desse tamanho. Não, aí ia ser meio calça suja só de currículo da doutora, né? Não precisa. Agora, já gerou uma perguntinha aqui, né? Sim. Você está começando no direito imobiliário, você está no direito imobiliário há quanto tempo? Na realidade, eu não posso falar que agora eu estou mais direcionada, estou direcionando a minha ação, gastando mais energia com isso, prestando serviço para imobiliárias, né? A J. Nogueira, a 3x4, qual também estou integrando o quadro de sócios. Então, nesse contexto todo, foram oportunidades que foram surgindo. Sim. E eu, sinceramente, acho muito gostoso o direito imobiliário, assim, sabe? Assim como o direito civil, mas são meandros que, quando você domina, o trabalho fica mais fluido, mais leve, por mais que tenham problemas, enfim. É uma coisa muito mais certa, né? Não é aquela discussão interminável. Fez, não fez. Tá, não tá. Tá escrito, não tá, né? É isso aí. A pergunta, na verdade, é meio capciosa, na verdade. Sim. Né, Wagner? Nós estamos falando de calça suja. E aquele que começa conosco, aquele corretor que começou a trabalhar, Sim. nós chamamos de calça branca. Você é calça branca ou saia branca? Olha, eu não sei se vai ficar bom o termo, mas eu acho que eu sou saia suja, porque eu tô há 20 anos. Olha aí, muito bom. Já está há 20 anos no... 20 anos. Não, eu estou falando do direito imobiliário. Sim, Já mas 20 anos? é porque assim, ó, Olha. você começa a atuar
falar assim, quando que você começou a atuar no direito imobiliário? Sempre, porque Sempre, né? no começo da minha carreira eu já peguei inventário, que tinha que desenrolar a questão do imóvel, alguém que queria o reconhecimento da usucapião, alguém que precisava desmembrar, enfim, queria uma extinção de condomínio. Então, quando que eu comecei? Desde que eu comecei a advogar. Claro. Então, é uma recorrência que me chamou a atenção nos últimos anos, e eu falei, nossa, eu acho que vale a pena aqui se dedicar mais, se aprofundar, estar no meio, enfim, que é um direito que, para mim, lida com crescimento das pessoas, né? Então, as pessoas, quando negociam, querem um imóvel ou vendem, elas sempre estão almejando algum projeto maior. Então, isso que é gostoso, né? Tarsila, você colocou que as pessoas te procuravam, inclusive, para fazer inventários na parte civil, tal, não sei o quê. Eu acho que é uma situação recorrente nas imobiliárias. Acho que a grande maioria dos profissionais do mercado imobiliário já passaram por essa situação de pegar um imóvel, cadastra no sistema no primeiro momento, o proprietário fala que está à disposição, etc. e tal. Quando chega uma proposta, ele fala, então, mas eu preciso regularizá-lo, né? Eu preciso fazer um inventário de uma pessoa que faleceu, está dentro de um processo ainda pendente de inventário, ou tem um inventário em curso, tal. Esclarece para os nossos internautas como e se isso é algum impeditivo para que a venda seja concretizada, né? Ou não. A gente pode vender um imóvel que está em processo de inventário, sem dúvida. Precisa terminar o processo de inventário, como é que funciona? Esclarece para eles, por gentileza. Eu gosto de fazer negócios, eu gosto de solucionar problemas, né? E às vezes a venda viabiliza a solução de um contexto maior, né? Não só daquele imóvel em si, mas de toda uma problemática familiar, né? E para começar. Mas respondendo pontualmente a sua pergunta, não inviabiliza. O que acontece é que, infelizmente, as pessoas não estão dotadas das informações corretas de como fazer isso. O problema não é fazer, o problema é como se faz. Então, assim, se eu faço um contrato verbal, o seu risco é 1000%, né? Claro. Então, se você faz um contratinho ali num papel de pão, né, que você baixa no Google, né, que aí já me dá aquele arrepio na espinha, assim, seu risco está em 99% de chance, né? E agora, se você procura um profissional que sabe conduzir isso para te dar segurança e te explicar os riscos, né? Porque uma coisa que os profissionais não entendem é que o risco tem que ser colocado para o cliente e ele que tem que decidir assumir ou não o risco. Né? Então, eu falo, olha, isso aqui vai demorar muito tempo, eu não sei quando que vai conseguir, às vezes, o despacho do juiz, regularizar tudo, mas é possível você, via processo judicial, por exemplo, você pedir a venda do imóvel, e aí você faz, às vezes, a venda com muito mais segurança, porque você tem a assinatura de um juiz concordando. Então, num litígio, que são vários herdeiros, enfim, um quer, outro não quer, mas precisa de dinheiro para pagar os impostos do inventário, que são altíssimos, né? E as pessoas acham que pode deixar para amanhã e não dá, porque corre juros, multa e fica muito caro. Já é caro por si só. Então, às vezes, o juiz assina a venda concordando daquele imóvel, né? Que tenha hoje a alienação particular, assim chamada, que a própria legislação, o Código de Processo Civil, permite que se faça isso dentro de um processo judicial. E hoje a gente tem o inventário extrajudicial, tá Sim. certo? Que facilita bastante e agilizou demais o processo, você não depender do judiciário para fazer um inventário, né? E muitas vezes a gente também está diante de um cenário que o inventário está em curso e às vezes a gente não pode fazer um compromisso de compra e venda, a gente faria uma cessão de direitos hereditários. Exato, né? exato. Então, assim, depende do momento em que está o inventário ou não, você olha e faz o documento apropriado para dar segurança para o seu cliente. Então, assim, não tem inventário, não está achando toda a documentação para se fazer, dá para fazer uma cessão de direitos hereditários? Dá, mas como se faz isso? Exato. Então, se você está envolvendo um imóvel acima de 30 salários mínimos, desculpem, você tem que fazer por escritura pública, por lei. Porque senão a sua eficiência daquele documento,
ela se perde. Tentando aqui não falar Sim. tanto juridiquês, né? Não, mas a gente entende. A eficácia, inclusive, para efeito de registro que você está querendo dizer, não é? Exato, exato. Até para você exigir isso, né? Porque aí aquele documento tem fé pública do cartório. Então, são outras pessoas envolvidas que dão uma validade maior para o negócio. Em síntese, para falar para os nossos telespectadores, nossos amigos internautas, que ao se deparar com uma situação onde você tem um inventário em curso, não se desespere, né? Não. Essa é a questão. É possível, totalmente possível, de se concretizar a venda, talvez não naquele momento, mas você pode dar um direcionamento a partir dali e constituir um documento, seja uma cessão de direitos, seja um compromisso de compra e venda, para que o negócio caminhe, né, e se aperfeiçoe lá na frente. Mas é importante que eles estejam bem orientados. Exato, né, exato. E procurem uma assessoria jurídica que possa conduzir esse processo. Exato, né? E que entenda daquilo que está claro. falando, né? Porque quando a gente fala em direito imobiliário, se a pessoa não conhece de direitos de sucessões, por exemplo, e você quer comprar um imóvel do inventário, fica manco ali seu conhecimento. Então, é de extrema importância você não colocar ali um limite. Ah, não, isso daqui está falando de inventário, você tem que procurar outro profissional. Os profissionais que querem atuar nessa área têm um nicho muito grande, entendeu? E você consegue, de fato, dar segurança, né? Então, o quanto que é a alíquota do ITCMD, quanto que está hoje mesmo, antes de vir para cá. Eu estou fazendo um inventário, 4 irmãos, a mãe deles faleceu em 2019, eles me procuraram apenas e tão somente o ano passado. Presente. Não, mas não sou eu. Não é você. Não, é que eu vivi situações parecidas. Então, na sequência disso que você está falando, eu tenho duas questõezinhas, acho que interessantes. Mas o que eu quero aqui até despertar um pouco o interesse de talvez investidores, compradores, é no sentido que há grandes oportunidades aí. Exatamente. Nesse momento que parece que está tudo enrolado, é só você procurar alguém que sabe fazer, que pode desenrolar a coisa, falando aqui, né, de uma forma mais coloquial, sem dores de cabeça posterior. Se tiver muito enrolado, com outros problemas que para além do inventário, a pessoa vai te sinalizar, o profissional vai te sinalizar. Tudo se resolve, né? Exato. Eu acho que tudo tem uma situação de... Quando é só o inventário... Quando é só o inventário que está pendente, eu acho que é a coisa muito simples de seguir, Às vezes é só você compor um acordo, e aí a habilidade de persuasão do profissional também, de compor o acordo entre os herdeiros, entender a necessidade, e também, se não tiver acordo, né, eu costumo falar o seguinte, tem paz quem vai para a guerra. Né? Então, assim, às vezes você tem que fazer a guerra para conseguir conquistar a paz, senão você vai ficar sempre naquela ameaça. Né? Então, e não resolve. E aí, você que paga a conta, né? Aquele que quer resolver, mas o outro não quer, por isso que eu não estou resolvendo. Então, assim, se você tem ali um imóvel que você recebeu de herança, um percentual, tem outras pessoas envolvidas, os outros não querem fazer o inventário, o problema deles, entra na justiça e faz o inventário. Porque isso é um ato legal, legítimo, em que você pode fazer isso. Você não precisa dar autorização dos outros herdeiros. Sem dúvida. E isso é muito comum, Tarsila. Eu peguei recentemente também um caso semelhante onde tinha 9 herdeiros e um não concordava. Né? Um concordava com a venda. Sempre tem essa situação, né? Acredito que os colegas corretores de imóveis estão se identificando com o nosso bate-papo hoje, porque, de fato, isso é algo corriqueiro. Sempre tem um irmão que não quer vender, tem um irmão que quer ganhar mais do que os outros. Com certeza. Tem sempre, é esperto, né? Que não quer vender, tem um que não concorda com o inventário, não concorda com a divisão. Então, assim, é importante a gente saber que é possível, né? Se fazer e o negócio se concluir. E não só inventário, só lembrei aqui de uma outra situação que gera muito conflito de imóveis, mas que também dá para se resolver, não vou dizer facilmente, né? Mas de uma forma tranquila, é quando há divórcios. Sim. Entendeu? Ninguém morreu, mas um que está querendo matar o outro ali, né? E acho que é mais ou menos por aí, porque todas essas partes, não só das separações, bem como dos inventários, como você falou, por 9 e 4 pessoas, existe uma disputa, existe uma discórdia. Então, entra aí o profissional, mais uma vez, nesse caso, para dirimir alguma coisa nesse sentido, não é? Não, e às vezes, por exemplo, eu resolvi um ali
que eu tive que fazer o inventário do inventário. Porque no meio do inventário, uma das herdeiras faleceu no meio do caminho. Uau. Já passei por isso também. Uma situação de venda Ruim. de uma área. Faleceu. E aí, na hora que você acha que você vai resolver, aí vem mais gente, Aumenta, né? aumenta, né? E aí vem aquela, mas por que que o outro tem direito? Aí a minha resposta é muito simples. Briga com os deputados, que são eles que fazem as leis. Entendeu? Vai lá para Brasília. Vai lá para Brasília, você não tá contente. Isso quando não é feito um inventário parcial e depois tem que fazer a sobrepartilha, porque eles deixaram algum bem de fora num primeiro momento, e aí você tem que fazer a sobrepartilha daquele bem. O negócio sempre se agrava, né? Quando a gente pensa que tá tudo tranquilo, aí às vezes não é nem que tem que fazer a sobrepartilha, tem os sonegados, né? Então. Os bens que foram sonegados do inventário propositadamente, entendeu? Aí é pior. E aproveitando aqui, só fazendo uma pausa, mas sem deixar de esquecer dos nossos patrocinadores. Não podemos Então, deixar de falar deles. Temos que agradecer aos nossos patrocinadores hoje, que é a J. Nogueira Imóveis, a 3x4 Imóveis, a Mavink Incorporadora, a Volog Logística, a Plataforma SP, a Cavim Câmara de Avaliação, a American Health Incorporadora, e eu acho que são esses. E tem a Universo e Entra. E a Paladino e a Paladino Augusto. Por último, não menos importante. Não por último. Em destaque. Em destaque principal. Em destaque, Paladino Augusto. Mas eu estava falando que tinha duas perguntinhas, doutora. Sim. Você falou, logo no comecinho que você estava comentando a respeito dos inventários, essas coisas todas, o grau de importância da procura de um profissional. E que você falou assim, dá até arrepio quando o pessoal vai fazer uma procura pelo Google, alguma coisa parecida, não é isso? Dá. Como fica a inteligência artificial nesse momento? Qual foi o seu contato, se é que já o teve nesse sentido? Contatos. E qual é o grau de confiabilidade, qual o grau de importância? Acho que é muito interessante essa colocação. Olha, gente, Lógico que nós não podemos substituir, né? Nenhuma pergunta que eu fiz para a inteligência artificial, ela conseguiu me responder. É mesmo? Entendeu? Ela pediu para eu procurar um profissional. Aí eu pensei comigo, mas eu já sou. Será que tá tão Foi difícil? na frente do espelho e falou assim... Porque assim, né? Vamos ser sinceros, né? A gente estuda, Sim. a gente tem várias fórmulas Sim. que são aplicáveis. Mas quando cai no teu escritório, sempre tem ali um tempero diferente, uma circunstância que não casa, que você vai ter que ter a criatividade, fazer a junção de todo o seu conhecimento, conversar com outros colegas que já atuam na área. E aí, assim, é difícil encontrar colegas que realmente dominem o direito civil, o direito imobiliário, o direito contratual, porque aí nessa hora vem um bololô, né, que você tem que entender todas as circunstâncias que estão ali envolvidas, todas as áreas do direito que estão envolvidas ali, e fica complexo, e aí a inteligência artificial ela tem que ser treinada. Então, assim, para aquela pergunta de 2 mais 2, ela vai falar que é 4, né? E dá 3x4? E dá 3x4. Aí Nosso patrocinador, né? Aí dá tela azul, né? Aí dá tela azul. A tela azul, né? Aí se tiver meio preocupado, vai na Paladino, não é isso? Exatamente. E aconteceu recente. Eu estava pagando alguns meses, eu parei de pagar agora, porque ela não estava me ajudando. Na verdade, você falou isso daí. Eu também tive alguns momentos que eu fiz algumas pequenas pesquisas e ela orienta o profissional. Eu acho que tem alguma coisa já trabalhada nesse sentido, né? Então, mas quando você vai para um pode te dar nível de pequenas conhecimento mais aprofundado, Sim. entendeu? Por exemplo, se você quiser algumas coisas que são comuns, que estão na lei, que é o dia a dia, que todo mundo sabe, né? Ela vai te responder. Mas quando você tem uma problemática, por exemplo, Sim. do inventário, com um interditado no caminho, entendeu? Procure um advogado. Exato. Mas isso, por um lado, é muito bom, né, Tarsila? Porque se a inteligência... Eu dou graças a Deus. Se a inteligência Ela artificial direciona, né? estivesse fazendo as petições, a gente, Aí, né? O que você faria, né? Parece que ela auxilia, né? Em alguns Ela faz modelos, algumas coisas. Ela assim, faz né? algumas coisas, sim. E, na realidade, sendo muito sincera, ela não precisa fazer porque há muitos anos
já tem vários modelos na internet. Sim. A grande questão que as pessoas não entendem quando vão se utilizar da tecnologia é que ela é uma ferramenta de facilitação daquilo que você já sabe o que quer e precisa. Quando você não sabe, você está diante de um problema e não sabe da ferramenta que você precisa, por falta de conhecimento, ela não vai te ajudar. Não resolve, Claro, né? claro. Não resolve. Entendeu? Então, assim, Ela veio para auxiliar. É um auxílio, né? É lógico, auxílio. lógico. Por exemplo, você vai consultar. Eu estava comentando isso, viu, Wagner? Que você está falando do auxílio, eu achei que é muito interessante. Por exemplo, eu me lembro que, puxa, lá atrás eu tinha que pesquisar, você tinha que usar lá os livros, ler e tal. Hoje, então, se você vai consultar o Código Civil, se você perguntar, ela já vai te dar direto, vai facilitar, Sim. talvez, a sua vida nesse sentido. Não, mas, por exemplo, eu sempre quando vou fazer uma citação de lei nas minhas peças processuais ou até em contratos, eu faço a busca no Google, sempre procurando pelo Planalto, para sair dali a fonte segura de que eu estou vendo a lei atualizada. Porque a gente não dá para acompanhar o diário oficial, né? Claro. Nenhum ser humano. Por mais que tenha aquela regra no direito que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei, a forma de eu me manter atualizada e segura daquilo que está sendo colocado é buscar no Planalto, para eu ver se está revogado, lá tem essas informações, né? Fidedignas. Se alguém questionar, falou, pesquisei aqui. Está aqui. Né? Exatamente. E hoje essas buscas da própria legislação já vem alguns sites oficiais, assim, de Planalto, com um martelinho do lado. E aí você clica ali, já aparece os julgados sobre aquele dispositivo legal. Então, você já puxa a sua jurisprudência atual. Bacana. Bem legal isso. Então, são situações que eu acho que a gente tem que se forçar a aprender, porque a gente não vai ser uma máquina de Ctrl+C, Ctrl+V. Não. Né? Então, senão a utilidade do ser humano, ela se esvazia, né? A máquina está para nos servir e não para nos substituir. Se bem que alguns filmes aí futuristas colocaram essas maluquices, né? A máquina dominando o homem, olha, né? no direito é tanta confusão. Se um dia uma inteligência artificial passasse numa vara civil, trabalhista, qualquer coisa, ela ia falar, eu não dou conta. Ela ia dar tilt, né? Ela ia dar tilt. Assim, Robocop não seria juiz. Não seria juiz. Ela ia falar assim... fora. Porque a máquina, né, ressalvando aqui o computador quântico, ela é 0 e 1, né? Positivo ou negativo. Sim. Ela funciona nesse código, que todo mundo fala desses códigos. O direito depende. É verdade. Depende. Depende. Claro. Quer ver uma resposta depende? Tarsila, a gente já falou sobre o inventário e até para elucidar também alguns pontos aqui para os nossos telespectadores. Com relação, vamos imaginar que um vendedor está casado e a esposa tem alguma pendência, tem algum óbice que alguma pendência, algum apontamento, algum processo contra a vendedora, contra a esposa do vendedor. Isso impede a venda? Depende. Isso. Aí você queria ouvir, entendeu? Estamos no caminho certo. Depende. Aí você mede a pessoa se ela sabe continuar depois do depende. Né? Explicar por que depende. Por que né? depende? Vamos lá. Por que depende? Depende do regime de bens. Veja bem, né? É mais ou menos também? Eu nem gosto do veja bem, né? Porque Veja bem. parece aquelas pessoas que querem te enrolar, né? Então, eu falo assim, qual é a circunstância? Me fala todo o entorno disso. Então, eles são casados em que regime? Né? Comunhão universal, parcial ou total, né? Ou separação total de bens. Então, tem toda essa análise para ver. Ainda tem um que não se fala, que é... Participação final dos aquestos. Isso, eu estava tentando puxar a participação. Eu só estava lembrando o final dos aquestos, né? Peraí que eu não... É um regime de casamento. Participação final dos aquestos. Que é uma matemática maluca, assim. Só para eu te explicar, a gente ia ficar aqui umas 3 horas, talvez eu ia sair confusa e você mais ainda, entendeu? Para te explicar. Depende. Mas em síntese, Tarsila,
Então, é claro que vai depender de uma série de fatores, vai Uhum. depender do qual é o óbice que está contra essa pessoa, vai depender do regime de casamento, de quando foi da aquisição do imóvel. Tem uma Exato. série de fatores a ser analisado diante de uma venda onde se apresenta um apontamento contra um cônjuge. Nem vou falar que ela é vendedora, tá certo? Vou falar que ela é só cônjuge, né? Vou imaginar que a aquisição do imóvel se deu antes da constância do casamento e durante a constância quer se vender. Mas o que eu quero colocar aqui é sempre isso, né? Essa questão do depende, para o corretor não se desesperar, né? Porque muitas vezes a gente se depara com situações onde o corretor vê qualquer coisa e se desespera, né? Eu tive uma situação alguns anos atrás, onde a pessoa estava devendo na Receita Federal, e a certidão da Receita Federal ela sai positiva ou negativa, ela não fala qual é o débito. Não, né? E antigamente você tinha que ir até um posto da Receita para verificar qual é o débito, né? Certidão negativa da Receita Federal lá. Tal. Legal. E aí nós encaminhamos um motoboy, esse caso eu até conto nos meus cursos, tal, não sei o quê. E o motoboy chegou lá e falou assim, eu queria saber qual que é o valor do débito. Na época era assim que se fazia. E aí o atendente falou, de fato, a certidão não saiu porque tem uma dívida, né? A dívida é de 11 centavos. E aí o motoboy tava botando a mão no bolso, pegando as moedas, querendo pagar. O cara, não, pelo amor de Deus, tal, não sei o que, deu baixa, tal. Veja, mas o que eu costumo dizer, principalmente para os alunos, tal, era uma dívida irrisória, claro, de 11 centavos. Sim. Mas poderia ser 11 milhões? Poderia. Poderia, Sim. tá certo? Poderia ser algo relevante. Aí ele enfia a mão no outro bolso. Então, a questão do não se desesperar é nesse sentido. A gente não sabe, às vezes, vamos investigar, vamos verificar, vamos buscar alguma solução, né? A não ser que seja algo realmente insanável, né? Eu não desisto da venda até que a gente chegue nesse ponto, e mesmo que fosse 11 milhões, de repente o vendedor tem um patrimônio de 100 milhões. Exato. Então, aquela dívida, e às vezes a dívida está sendo discutida na justiça, Exato. às vezes são dívidas tributárias, entendeu? E aí ele faz um acordo, fica suspensa, e aí a certidão sai negativa, com efeito de positiva. Desde que ele tenha um lastro patrimonial superior à dívida, ele não se caracteriza insolvente e vida que segue. E aí podem fazer a pergunta, mas e aí, se ele tem essa dívida, não tem patrimônio, como é que faz? Vai no processo, fala que quer comprar e deposita em juízo. Não é tão simples assim, tá, gente? Mas tem que fazer uma análise. Claro. Mas é um caminho possível, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que parar de pensar só em fórmulas prontas e sempre olhar cada negócio, cada situação, cada processo. Eu falo que conversar com o cliente, eu queria ter 48 horas no meu dia. Porque a gente descobre muita coisa que é muito útil para o processo. Ou para a situação a ser resolvida, sabe? Então, são circunstâncias que às vezes a gente resolve, atende o interesse de todo mundo, de uma forma legal, segura, tranquila. Legal, Tarcísio, você falou uma coisa importante agora, de uma forma legal, segura, né? Tranquila. Isso é interessante porque vem muito do que a gente vai falar hoje. A gente tem um quadro que é um quadro chamado Dica Imobiliária, né? Sim. Dentro do nosso podcast, a gente sempre tem, toda terça-feira a gente apresenta esse quadro com uma dica imobiliária. E a dica de hoje vai falar um pouco sobre isso, sobre a segurança jurídica num compromisso de compra e venda. A gente sabe, fala bastante sobre a importância de providenciar as certidões, né, dos vendedores, tá certo? Vamos imaginar que a gente está falando de uma pessoa física, né? Mas que essa pessoa física tenha participação em alguma empresa, né? Nesse caso, a gente deve providenciar as certidões também dessa empresa, sim ou não? Eu gosto de puxar tudo. Assim, aquilo que eu falei no início. Onde há o risco, passa para o cliente. Tem o risco da situação? Qual é o tamanho desse risco? Você quer assumir? Aí, às vezes a pessoa está tão seduzida pelo negócio que não há o que Fechou você os olhos, fale, né? Entendeu? E você pode falar, mas você vai perder tudo. Ela fala, mas eu quero. Entendeu? Pois é, então vamos lá, vamos entrar no quadro Dica Imobiliária. Vamos colocar aqui, porque eu trago uma sugestão de cláusula para o contrato de compra e venda. Show. A respeito dessa situação, né? Então, obviamente que vocês não vão encontrar na legislação, a Tarsila pode me corrigir se eu estiver errado, vocês não vão encontrar na legislação um rol de certidões que você deve providenciar num caso de compra e venda de imóvel, tá certo? Mas tem as certidões de praxe que você providencia, que o mercado já adotou como
no mínimo, aquelas certidões que a gente precisa analisar. E eu não vou ficar aqui falando quais são, porque a gente perderia muito mais do que o tempo do podcast, mas quem estiver interessado, no cursosimobiliarios.com.br tem uma palestra minha de 2 horas, 2 horas e meia, só sobre certidões. A gente falando só de certidões do tempo, muito bom, do começo ao fim a gente fala de certidões e tem diversos vídeos aí na TV Cresce, no YouTube, onde eu abordo esse tema certidões, porque eu acredito que seja um dos mais importantes dentro do contrato todo de compra e venda. Eu acho que é um dos tópicos mais importantes. E eu sempre coloco no término, né, dentre as certidões, uma das certidões a ser providenciadas é uma pesquisa junto à junta comercial para ver se o vendedor pessoa física, se aquele CPF tem participação em algum CNPJ, tá certo? Para verificar se ele tem participação em algum CNPJ. Então aqui eu trago lá a questão da dica imobiliária. Então a gente coloca que precisa ser providenciada a certidão da junta comercial das comarcas indicadas. Essas comarcas indicadas é onde ele reside ou onde está o imóvel. Não, na verdade, nos 2 lugares, né? Sim, o então, ideal às vezes o imóvel está em São Paulo, mas ele reside em Santa Catarina. Eu preciso providenciar certidões também de Santa Catarina. Né? A vida social dele é lá. Informando se o titular da pesquisa participou de alguma sociedade empresarial. E aí eu coloco um parágrafo primeiro que faz o seguinte: caso a certidão indique a existência de vinculação dos vendedores com alguma empresa, será necessário complementar as pesquisas, providenciando da pessoa jurídica as mesmas certidões indicadas para a pessoa física, assim como outras certidões, aí específicas da pessoa jurídica. Então a intenção, a ideia aqui, é providenciar da pessoa jurídica as mesmas certidões que você pediu para a pessoa física e outras específicas da pessoa jurídica. Para evitar o quê? Né? Para a gente evitar fraude a credor, fraude à execução. Daqui a pouco eu vou te pedir para esclarecer um pouco a respeito desses 2 quesitos. Mas, acima de tudo, a desconsideração da personalidade jurídica, que é um atributo jurídico que poderia atingir o patrimônio dos vendedores, pessoa física. Sem dúvida. Então, é de extrema importância se providenciar as certidões da empresa. Só que o que acontece muitas vezes é que no momento que você está realizando a venda, o vendedor vira para você e fala: não, veja bem, essa empresa eu tenho 1% só. Né? Ou essa empresa eu abri com meu primo. Como se isso fosse impeditivo. Exato. Essa empresa eu abri com meu primo, não tive nunca participação. Mas 1% da Petrobras... Pois é. Ou essa empresa eu abri eu só concedi meu nome, mas eu nunca atuei. Ou essa empresa está inativa já há muito tempo. Essa empresa... Eu só emprestei meu nome pro vizinho. Exato. Essa empresa nunca teve funcionário. Né? Uau! Essa empresa nunca teve funcionário. Então a gente escuta de tudo, tentando se esquivar da providência das certidões da empresa, tá certo? E a maior alegação é: olha, se o imóvel é meu, pessoa física, e eu estou vendendo o imóvel como pessoa física, por que você quer certidões da minha empresa? Tá certo? Justamente por isso que a gente estava falando, porque existe um artifício que não é nem artifício, né, da legislação, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora e que se atinge o patrimônio dos sócios. Sem dúvida. Né? Eu tive um professor que você deve conhecer, o Scavone, que falava muito quando as pessoas vinham com todas essas desculpas, né? Que era uma... como é que ele falava? Era conto enfadonho para bovino ressonar. Maravilhoso. Ele falou, história para boi dormir. História para boi dormir, porque o cara vinha com todas as desculpas do mundo e não se tratava, era tudo, tá bom, amigo, pode falar o que você quiser, vamos tirar as certidões da empresa. Posso aproveitar sua dica aqui e aprofundar ela mais? Claro, essa é a ideia. Essa é que nós queremos. O inverso também é verdadeiro. Se uma empresa está vendendo imóvel, você tirar dos sócios. Claro. Sim. Porque eu, quando estou defendendo um credor, né, algumas vezes já tive sucesso em pedir a desconsideração da pessoa jurídica inversa. Da pessoa física vai para a pessoa jurídica. Porque muitas pessoas, devedores contumazes, assim, eles não têm nada no nome pessoa física, CPF. Abre uma empresa e coloca tudo lá. Exato. Interessante. Então, quando você começa a ter uma visão, e acredito para todos os negócios, mas, obviamente, aqueles que de maior vulto, que tem ali maior volume de dinheiro envolvido, assim, dizendo, isso é muito importante, porque uma pessoa pode estar trabalhando com a pessoa jurídica para movimentar, enfim, a vida dela, e a pessoa física dela está destruída. Score 0. Uau. Isso daí tem alguma coisa, aproveitando já que você tocou nesse assunto,
Quando se constitui aquela, o que é moda agora, né? Você fazer uma empresa de administração de bens próprios. Holding. Uma holding. A holding. Holding familiar. Holding familiar. Tem umas Então, pegadinhas aí no meio do tem caminho. algumas coisas assim, não tem? Tem. É assim, as pessoas criam uma holding para tentar baratear o inventário. Eu falo assim, gente, depois que a gente morrer, a gente nem vai estar aqui, deixa os outros brigar. Brincadeira, gente. Porque os advogados que trabalham com hoje vão me matar, né? Mas, enfim, na realidade, as pessoas às vezes têm uma visão um pouco rasa, né? De que qualquer empresa, né? Qualquer tipo de empresa, qualquer atividade que você incluir ali, vai resolver o problema disso. Só que tem outras implicações tributárias, que assim, a gente faz um outro podcast outro dia. Sim. Mas dependendo da atividade que você coloca a empresa, você não fica isento do ITBI. Sim. Entendeu? Então, assim, se você coloca que eu não lembro, não é a administração de bens, mas me fugiu agora a terminologia que tem o CNAE, né? Que fala, você tem que pagar para constituir o capital da empresa, mesmo se você aportar com bens. Eu vi só uma para finalizar, então, assim, você vê que o nosso quadro de imobiliário hoje foi até um pouco mais estendido, mas... porque são várias dicas, né? Só nesse assunto, a gente começou a desmembrar e chegou em tudo isso. Agora, voltando à questão, né, anterior até que a gente estava conversando, a gente tira as certidões justamente para que assegurar que nós não estamos fraudando nenhum credor, tá certo? Uhum. Não tá havendo uma fraude a credor ou uma fraude à execução. Uhum. E eu acho que a principal dúvida dos internautas, porque são as que os meus alunos geralmente perguntam, né? Com relação qual a distinção, qual é a diferença entre fraude à execução e fraude a credor. Vamos lá. Quando a gente pensa em processo judicial, nós temos hoje 2 fases. Antigamente eram 2 processos distintos, né? Um que a gente chama o processo de conhecimento, e eu tive alguns professores que falavam a palavra já diz o significado, né? Então, o juiz vai conhecer o direito ali, os fatos, para dar o direito. E nesse contexto, não se sabe quem vai ser o vencedor. Né? Eu tenho um advogado bom que ganha tudo, ele garante tudo, né? Corre, porque não é assim que funciona. Depende muito das provas que você tem ali, de como você conduz o processo. Então, quando você está nessa fase de conhecimento, ou que você faz dívidas aleatórias no seu mundo, né, no mundo em que vivemos, você se vem começar a dilapidar seu patrimônio justamente não querendo pagar essas dívidas que você está fazendo, isso se chama fraude aos credores. Então, se o processo ainda não tem uma sentença que fala A é devedor ou B é devedor, então, ou a pessoa também está fazendo várias dívidas na vida real dela ali, pegando empréstimo aqui e ali, e fala, eu vou vender tudo para não acharem nada, né? Então, isso a gente chama de fraude ao credor. A fraude à execução, ela é mais fechadinha. É quando já há uma execução judicial, ou seja, já tem um direito constituído de crédito para alguém que está buscando, né, ter eficiência daquela decisão judicial. Quando que você tem eficiência judicial? Quando o dinheiro cai no teu bolso. É assim que a gente tem a eficiência da justiça, né? Quando a dívida é paga, quando o Estado juiz invade o patrimônio do devedor e fala, isso você tem que pagar para ele, não vai ficar mais com você. Isso né? aí quando já se vai para leilão? Ou já vai entrando na fase de leilão? Na fase de leilão, o juiz já entrou no patrimônio e está decidindo pelo devedor, porque o devedor perde autonomia sobre o patrimônio, de decidir, quero vender, ele pode espernear, não quero vender, não quero que vá para leilão. Não tem conversa. Meu querido, se você não pagar a sua dívida, ou não tiver um argumento muito, assim, estratosférico, você não vai impedir que isso aconteça. É uma decisão já definitiva, vai ter que ser leiloado. Exato. Entrando nesse tema, Tarsila, você entende como seguro a aquisição no leilão, a arrematação no leilão? Você entende que é uma compra segura? Vou dar aquela resposta clássica. Depende. Depende. Muitas pessoas... Não, porque ainda há
né? Antigamente, eu lembro, eu participei de alguns leilões há muitos anos atrás, e era muito interessante, porque você se lotava auditórios, os leilões dos bancos, né? Na época que não se fazia pela internet, lotava seus auditórios com investidores, tal, querendo comprar os imóveis nos leilões, tal, aquela coisa toda. Com o avanço da tecnologia e da internet, etc. e tal, parou-se de ter isso. E também eu acredito que boa parte do público consumidor final foi para comprar o imóvel no leilão, né? E aí o investidor perde força, porque ele tem que, dentro da planilha dele, que ele vai fazer os cálculos, ele tem a margem de lucro, ele vai comprar, ele vai ter que... ele vai investir no leilão, ele vai pagar o leiloeiro, ele vai pagar o imóvel, ele vai pagar a reforma, ele vai pagar o condomínio, IPTU durante um período até vender, os honorários da venda, a comissão e tal. O consumidor final não tem todo esse custo. O custo de tirar a pessoa que está lá dentro? Exato. O consumidor final não pensa dessa forma. Ele pensa, pô, quanto custa? O imóvel vale 1 milhão, eu estou comprando no leilão por 890, tá ótimo, né? Mas Fiz um bom negócio. Né? Acabou. Não é assim. Precisa ser avaliado, porque pode ser muito seguro desde que você conheça, né? Então, assim... a gente tem que avaliar, o cara estava devendo condomínio e tinha financiamento. Cuidado. Porque se tem uma alienação fiduciária na matrícula, ali, averbada na matrícula... Isso é a maior parte dos contratos, né? O banco quer que quem arremata o bem assuma a dívida do outro. Então, você tem que ler com muito cuidado hoje em dia, porque... Antigamente tinha uma falácia, não, é só ir lá e comprar, paguei em 1/3 do valor de mercado. E a dívida que você está carregando junto? Sim. Né? Pode haver mais de um credor em cima daquela situação. Pode haver mais de um credor. O interessante é que você tente informar, quando você tem intenção de comprar um imóvel de leilão, faça uma busca no nome do devedor, se há outras ações que já penhoraram e aí os processos não se comunicaram. É muito comum, mas muito comum. E quem tem a prioridade numa situação como essa? Quando vários processos estão indo em cima de um determinado imóvel? Então, depende quem é a prioridade, né? Quem vai primeiro. Quem entrou primeiro. Da mesma forma que quem registra no registro de imóveis. Isso, né? Entendi agora a sua pergunta, né? Sem várias, a vara, né? Aquela que levou primeiro, que levou primeiro, fez o ato. Porém, hoje é mais fácil, até com a tecnologia, os tribunais se comunicarem. Então, quando eles se comunicam, aparece lá o trabalhista, a dívida fiscal de IPTU ou demais despesas, entendeu? Aparece um outro credor de uma outra dívida aleatória, enfim. E aí todo mundo se habilita ali para receber uma parte do preço. A trabalhista tem prioridade? Ela tem prioridade na falência, e aí quando a gente tem, se ela foi depois, né? Vamos lá, tem uma dívida ali com garantia real. Banco. Ninguém ganha de banco. Entendeu? Só os acionistas. Só os acionistas ganham. Então, assim, no caso de imóveis, o legal é justamente isso, que quem fez a prenotação primeiro na matrícula do imóvel saiu na frente. Sim. Então, esse caso de que o trabalhista tem prioridade, não. O trabalhista tem prioridade em outra circunstância, que é um processo de falência limitado a 150 salários mínimos. Não, essa é a pergunta de essa é a pergunta de leigo realmente, na verdade, porque eu tenho certeza que alguns dos colegas dos nossos internautas também têm essa dúvida, porque a gente já ouviu falar de prioridades e coisas desse tipo, né? Então, por esse motivo... Então, esse é um questionamento recorrente nos cursos, nas palestras que a gente faz, porque quando a gente fala das certidões, que a gente estava falando de certidões há pouco, quando a gente fala de todo o rol de certidões que a gente providencia, eu costumo brincar com os corretores e pergunto, então, de todas essas certidões, qual é a mais importante? Né? E quase em todas as turmas tem alguém que levanta e fala, a trabalhista, né? Eu falo, legal, então a trabalhista estando limpa e tendo uma ação na certidão cível, como é que fica a situação? E tendo um protesto, como é que fica a situação, né? Então não existe um grau de importância das certidões. Existe se a pessoa tem ou não um apontamento, tá certo? Exato, e isso assim como as penhoras. É que as trabalhistas, elas são mais comuns, as pessoas têm mais histórias, né? Elas conhecem mais, já ouviu falar, pô, o cara perdeu o imóvel porque tinha uma ação trabalhista, tal, não sei o quê. Então é algo mais tangível, né? Que é mais comum de se ouvir se falar, né? Mas, assim, a gente tem que tomar cuidado que, assim, uma coisa é preferência da penhora,
de crédito. Outra coisa é preferência. Se empatou, 2, aí quem é que vai ter? Aí você tem que analisar quem é a pessoa que está tentando arrematar, né? Aí a lei traz algumas pessoas que no empate ela leva. Então, a gente fala em condômino, né? Mas não de prédio. Eu estou falando agora de uma propriedade com vários donos. É uma casa com vários donos, que é o caso de um inventário de vários herdeiros com uma casa só. Né? Então, se for para leilão, aquele que tem já uma parcela, ele vai ter prioridade ali. Então, isso é uma situação, prioridade de pessoas e outra prioridade de crédito. Eu tenho até uma passagem interessante, que quando eu dava aula, a uns alunos meus, eles trabalhavam no cartório de registro de imóveis da cidade lá que eu lecionava, né? Que era Leme e Pirassununga, né? Na época, eu lecionava em Leme, mas eu tinha alunos de todo o entorno ali que iam para lá estudar. E aí, a grande complicação, por exemplo, de fazer uma fila de preferência num cartório de registro de imóveis. Por quê? O que a lei fala em relação à pré-notação? Quem chegar primeiro tem prioridade. Aí, distribuição de senha. Disse que aí um aluno me relatou, assim, aquele dia eu ri muito, que 2 advogados saíram do fórum, um viu o outro pegando lá aquela que ainda era tudo físico, né? O papel lá para averbar a penhora, né? Fazer a prenotação. Aí um viu o outro, e aí eles chegaram no cartório, um começou a puxar o outro daqui, vai para lá, e começou aquela guerra lá dentro. Por quê? Porque eles sabiam dessa regra. Que quem chegar primeiro lá no protocolo, quem tiver o protocolo primeiro, de 1 segundo antes... tem prioridade, tem a preferência. Não, mas é engraçado, isso acontece porque a comarca é pequena, né? Desse um ovo, né? E eu tinha uma professora... Mas tem histórias maravilhosas. Tem história não só de corretor, tá vendo? Eu tinha uma professora na pós-graduação que falava sobre isso. Falava, olha, a gente não pode tomar o Brasil por São Paulo. Né? Não mesmo. Imagina, a gente tem situações N, né? Em diversos cenários. Mas, Tarsila, voltando lá na questão que a gente estava falando sobre... Desculpa, antes de você fazer essa pergunta para a doutora, nós precisamos sempre lembrar de umas pessoas que fazem com que a gente tenha todo esse momento aqui. Sem dúvida. Então, nós vamos falar de novo dos nossos patrocinadores. Aê! Não é? Bom, em primeiro, como foi da última vez a gente deu uma evidência final, agora a gente vai dar uma evidência inicial. Paladino Augusto. Paladini Augusto. Paladini Augusto. Estava escrito Paladino. J. Nogueira, 3x4, Mavink, Universo Yantra, Volog, Plataforma SP e a Cavim, Câmara de Avaliação Imobiliária. Então, são esses aqueles que contribuem para que nós possamos estar aqui com você e tendo esse momento maravilhoso de todas essas perguntas e esclarecimentos fantásticos que a gente está tendo aqui. Mas continua lá, Wagner. Não, eu quero aproveitar esse momento até agradecer os nossos patrocinadores que viabilizam o nosso podcast de estar no ar. E também falar para você que se tem interesse de ser nosso patrocinador, de estar aqui conosco, traga sua empresa para cá, entre em contato conosco lá no contato@calçasuja.com.br. E você que está nos assistindo, mande sua dúvida, sua pergunta, o seu questionamento. Nós podemos colocar aqui no ar nos próximos programas. Mande sua sugestão de entrevistado, quem que você quer ver aqui sentado conosco, qual tema você se interessa mais sobre o mercado imobiliário, que a gente vai providenciar com certeza, né, Souza? Com certeza, e eu tenho certeza que a doutora vai responder a toda aquela enormidade de perguntas que virão. Sem dúvida. E olha, eu vou até antecipar o e-mail da doutora, anota aí, hein? Tarsila, THARSILA, @paladineaugusto.com.br. Anotou? As perguntas virão, doutora. Assessoria jurídica. Vocês nesse acham, e-mail. assim. É isso aí. E voltando então, Tarsila, na questão que a gente estava falando da fraude a credor, fraude à execução e tal. E o grande receio de quem está comprando um imóvel é justamente cometer uma dessas fraudes e lá na frente perder o bem, né? Por caracterizar eventualmente uma fraude a credor. Nesse caso, quando você falou que existe o processo que está em curso ainda, a gente não sabe a decisão. Tá? O processo ainda não transitou em julgado, a gente não sabe ainda qual é a decisão definitiva, se naquele momento, embora devedor, vai sair exitoso ou não da ação, Exato. Né? Se ele vai ser condenado ou não naquela ação. Então, nesse curso, é possível vender o imóvel? E como funcionaria a questão da caução
né, Sim. né, da caução judiciária nesse caso para concretizar essa venda? Quando nós temos uma situação que se apresenta dessa forma, demonstração, que tem mais patrimônio, até fazer constar isso na escritura, né, dar algo em caução, como você bem disse, né, indicar ali qual é o bem que está sendo ofertado em caso de algum problema. Outra questão que a gente pode ter dentro desse contexto, quando pedir uma certidão de objeto e pé, né, porque ter um processo não quer dizer que a pessoa é errada. Claro. Né? E às vezes, como você bem contou a história aí, que era 11 centavos. Né? Então, quando você tem uma certidão de objeto e pé do processo, né, você vê todo o contexto, todos os documentos que constam ali, e aí você passa para o seu cliente e fala, olha, tem essa aqui, a gente pode pedir uma caução. Ah, mas não vai ter caução, não vai ter isso. Você quer assumir esse risco? E tem outra coisa também, que é muito importante a gente lembrar, que não apareceu nada, mas de repente surge, né? Porque parece que as coisas brotam do chão, né? Que você faz, né? Tem um entendimento no próprio direito, um dos princípios, né? A boa-fé. Então, se você tomou todas as cautelas de praxe e assim, inúmeros julgados, eu vou aqui dizer que é praticamente algo pacificado. Quando você demonstra que você é um comprador de boa-fé, você continua com o bem. É muito difícil. Claro. Então, assim, se você pediu todas as certidões, aí a importância de pedir. Então, mas é isso que eu falo muito, é isso que a gente comenta, né? Porque como que você vai falar que você é um comprador de boa-fé? Não, sou comprador de boa-fé, pode olhar para mim, eu estou de boa-fé no negócio. Você só prova a boa-fé, né? Através das cautelas que você tomou antes da aquisição. Não basta ser, tem que parecer. Exato. E aí, como é que você parece? Com as certidões. Com as certidões. Você vai comprar um carro, você não vai ver se tem multa, não mas, vai ver se é roubado. Eu vou fazer a pergunta lá do nosso internauta para esse momento. Você tirou as certidões e de repente surgiu lá uma outra situação lá num outro estado. E aí? Então, a pessoa nesse momento, lógico que você vai provar a boa-fé. Entendo eu que seja isso. Então, o que acontece? Quando você tem algo que é comum e corriqueiro, isso também se internaliza no direito. Então, você pega as certidões da residência da pessoa e a pessoa declarou que ela residia em São Paulo, por exemplo. Sim. Né? Então, e outra coisa, os processos hoje, uma vez que você está executando lá na Paraíba, por exemplo, você manda carta precatória para São Paulo. Então, a comunicação hoje, não dá para se esconder mais tanto hoje. Exato. Não, mas o importante aqui, e fica como dica para os nossos corretores, né, que quando você vai providenciar certidões, não basta providenciar certidões do local do imóvel. Tem que providenciar da residência do vendedor. Exato. Então, eu costumo dar o exemplo, você vai tratar uma proposta, você vai pegar o telefone do proprietário lá no sistema, tá lá, 031. Você liga lá, pô, você sabe que o cara tá em Minas, né? Ele fala, não, pode ir, a chave do apartamento na portaria. O cara não mora no apartamento, o proprietário não mora, tal. Você vai falar com ele, ele fala, pô, assinatura eletrônica, né? Sim. Porque eu não vou para São Paulo. Pô, você sabe que o cara mora em outro estado. Você, no mínimo, tem que tirar as certidões de lá. Dos Se dois ele tem alguma locais. dívida com a C&A, com a Renner, Exato, lá. Entendeu? É isso. Então, essa é a cautela. Mas quando eu estava falando da caução, Tarsila, eu estava imaginando, até para dificultar um pouco né, a situação, onde ele não tem um lastro patrimonial, tá certo? Eu estava dizendo de caucionar o juízo mesmo. Então, sim. ele tem No processo judicial. No processo. Ele tem uma dívida, tá certo? Tá respondendo um processo judicial, não tem lastro patrimonial e deseja vender o imóvel. É possível a concretização? Sim. Exato. Você cauciona o juízo. É aquela né? circunstância que eu falei. Pede para o juiz. Onde é que está constando essa dívida? Em que processo judicial que está aparecendo essa dívida? Então, eu preciso vender esse imóvel para viabilizar até o pagamento da própria dívida do processo, por exemplo, né? Porque às vezes a dívida é de 100 e aquele imóvel é de 500, né? Então, não vai deixar vender? Não, você deixa. Então, existe essa possibilidade. Existe. Você fala para o juiz com argumentos legais mesmo, que do Código de Processo Civil, você pede, por exemplo, uma alienação particular. É até uma grande oportunidade para as imobiliárias e corretores verificarem que isso você entra e pede. Olha,
posso fazer alienação? E aí a pessoa vai depositar, a compra vai ser depositada no processo. É uma guia de depósito judicial. Mas o ele juiz deposita assina integralmente e ele recebe integralmente. o troco? É isso? Integralmente, porque aí o juiz vai pagar quem tem que pagar e tendo o saldo, o devolve. devedor recebe o saldo. Entendeu? Essa é uma das modalidades. Tem isso, ainda a modalidade da garantia de juízo, que você pode depositar só o valor que está sendo controverso, só o que está sendo discutido. Então, estou vendendo um imóvel, tá, de, sei lá, de R$1 milhão. Sim. E eu tenho uma dívida, tenho um processo, que estou respondendo esse processo, o processo está em curso, eu não sei se eu vou sair devedor ou não desse processo, que é de 500 mil. O que eu faço? Eu deposito os 500 mil, calciono o juízo, ou seja, se eu perder, o dinheiro está lá. E vendo o imóvel por R$1 milhão. E tem as fianças judiciárias, né? Que muitas empresas, bancos fornecem isso. Entendeu? Esse é um produto. Uma carta-fiança. É uma carta-fiança. Tipo seguro-fiança. Tipo seguro-fiança, mas aí... Na linha, né? Eu te garanto aquela... Por exemplo, eu agora estou numa briga aí num processo que ganhou, o rapaz me procurou já no final do processo, ele falou, não, eu quero que a doutora cuide. Tinha carta-fiança, era até um processo trabalhista, eles calcionaram ali, e aí eu falei que converta a carta-fiança em depósito, né? E aí, o banco não fez. E a lei fala o seguinte, que se o banco não faz, ele se torna devedor solidário junto com o devedor originário. O banco entra na parada? Ele se torna devedor em conjunto. Aí é mais gostoso executar um banco, né? Nessas circunstâncias, com certeza, um banco você vai receber, né? Não, agora, se você for brigar com ele, você vai perder noutras circunstâncias, né? Não, hoje em dia, é porque assim, depende aonde você tá e que eu já enfrentei alguns processos que era Davi contra Golias, assim, né? Eu ali sozinha tinha uma banca gigante. Mas quando você tá ali bem embasado, sabe? Construir uma estratégia na lei, nos fatos, né? E você vai trabalhando com isso. Claro. Terceiro, a gente falou também sobre o leilão. Toda dívida pode, no final das contas, acabar com o imóvel indo para leilão? Toda dívida é passível de chegar num ponto do imóvel ir para leilão? Vamos lá, tem uma listagem no Código de Processo Civil do que você vai seguindo. Não é exatamente obrigatório, porque às vezes a pessoa não tem. Então, primeiro, dinheiro. Primeiro você busca dinheiro. Claro. Então, se a pessoa, o devedor, tem dinheiro, não vai o imóvel dele, né? Mesmo porque tem mais liquidez. Então, a gente tem todo um caminho, aí é dinheiro, imóveis, pedras preciosas... E assim vai, direitos, ações... Tudo que tem liquidez, né? Tudo que... Inicialmente. Começa do que tem mais liquidez, que é o dinheiro, para coisas que têm menor liquidez, mas tem valor econômico. Sim. Né? Então, não sei se eu respondi essa pergunta. Sim, não, sem dúvida. Era isso mesmo. E nesse caso, por exemplo, no caso do leilão, só para que a gente, já que estamos falando sobre leilão... quando o leilão vai, daquela mesma situação que vocês falaram da garantia, né? Então, deve lá 100, mas o sujeito tem 1.000, vai vender, calciona, juízo e tal. No leilão, a situação ocorre da mesma maneira. O imóvel foi a leilão, digamos, por uma dívida de 200 mil, mas foi vendido por 300. Ele pega o troco. Ele pega o troco. E a gente também tem só uma ressalva que o pessoal não confundir, existe 2 tipos de leilões, né? Sim. O judicial e o extrajudicial. Esse é um tema interessante, né? Eu acho que a gente pode um dia fazer um programa só sobre leilão. Porque, inclusive, poucas pessoas sabem, o leilão extrajudicial, você pode colocar o seu imóvel no leilão. Você vai lá e fala, eu quero vender meu imóvel no leilão. Você vai lá e você habilita seu imóvel dentro de um leilão. Tem muito interessado, vou leiloar. Ainda mais, né? Exato. Isso pode acontecer, isso acontece com carro, com imóvel e tal. Mas, Tarsila, quero agradecer imensamente sua participação no nosso programa. Foi muito bacana, foi um prazer. A gente nem viu o tempo passar. Não mesmo, foi rapidamente. Passa muito rápido. Eu quero te dar, de coração, agradecer mesmo toda a parceria que a gente tem. Colocar à disposição o nosso programa sempre para você, para Paladini Augusto. E também saber se você quer colocar suas mídias sociais, ou se você quer deixar algum contato para o pessoal te procurar, para precisar de uma assessoria jurídica. Sim, me acha pelo Instagram, Paladini Augusto, né? Simples assim, não tem lá o meu rostinho, vocês vão me achar.
O meu e-mail já foi passado aqui. Mas a gente repete, né? Repete Pode aí, repetir, Souza. repete aí, olha aí, ó. Tarsila, com TH, TH. @paladineaugusto.com.br. E também tem meu site, paladineaugusto.com.br. Lá tem os telefones do escritório, enfim, é mais Ótimo. fácil de me achar. Maravilha, Que Tarsila. maravilha. Muito obrigado mais uma vez por você Eu ter que agradeço, participado, ter gente. topado participar aqui conosco. Nossa, Foi um prazer, foi ótimo. um momento assim bastante interessante, porque eu imagino que aqueles nossos colegas internautas que estejam lá do lado de lá nos assistindo nesse momento, espero ter representado aqui com algumas perguntas assim de leigo mesmo, porque eu estou aqui com 2 advogados, como disse desde o começo, mas muito interessante, parabéns, obrigado pela oportunidade de estar aqui com a gente, é sempre muito bem-vinda, já está convidada para vir novamente, né, Wagner? Sim, claro. Nós temos muitos Virei. assuntos e isso é muito importante. Muito obrigado Virei. pela sua presença. Foi um prazer, meninos. Agora ganhamos um dia. Sim, eu fui primeiro, né? Premiado. Foi ótimo aqui o papo, enfim, naquilo que eu puder aqui trazer um pouquinho do que eu já vivenciei na minha vida e muito sucesso para vocês, parabéns pelo projeto, muito legal. Para todos nós. Valeu, Obrigado. gente. Não perca, então, próxima terça-feira, mesmo horário, 18h30, nós Calça teremos mais suja. um episódio do Calça Suja. Calça suja. Saia suja também, hein? É, Vamos ver saia aí, hein?